Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. Nós estamos no 14º dia do nosso devocional, o molho. Procure primeiro. Tópico para hoje, guerra espiritual. A oração é a nossa arma quando se trata de lutar batalhas espirituais muito reais, mas invisíveis. Vivemos em um mundo acelerado e quando enfrentamos desafios, pode ser nossa tendência a buscar soluções práticas ou não espirituais para nossos problemas. À medida que a oração se torna seu molho secreto, nós o encorajamos a ter a oração como sua primeira resposta. Oramos por tudo. Às vezes, nossas batalhas não são apenas práticas, mentais ou emocionais, mas têm raízes espirituais. A Bíblia diz em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes das trevas desse mundo e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não precisamos temer enquanto caminhamos na vitória de Jesus Cristo, pois Ele já venceu a morte por meio de sua ressurreição. Vivemos na tensão de saber que temos a vitória final em Jesus enquanto ainda lutamos contra os ataques do inimigo nesta terra. Somos equipadas com o Espírito Santo, oração e a palavra de Deus. A Bíblia está repleta da verdade e das promessas de Deus para lutar no Espírito e levar adiante a vontade de Deus por meio de nossas orações. Querida, deixa eu chamar a atenção sua aqui, rapidinho. Quando a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes das trevas desse mundo, cuidado, a Bíblia também não está falando sobre política. A Bíblia está falando sobre demônios, que eles são setoriais, regionais, demônios que estão em determinado ambiente e não saem dali, e eles estão sempre operando com o mesmo erro, com a mesma ação. E o Senhor está dizendo, não é contra as pessoas que você luta, mas sim contra esses demônios. E aí depois ela continua, contra as autoridades, contra os poderes das trevas. Porque assim como o exército é organizado em escalões e em batalhões, o inferno também. Então cuidado, querida, cuidado. Não milite guerras humanas, com armas humanas, querendo e pensando que vai vencer. Não, a Bíblia é clara ao dizer, você não está lutando com pessoas, com carne e com sangue. Não, você está lutando contra demônios, contra o diabo, contra o inimigo de nossas almas. Vamos para a aplicação e reflexão nossa hoje? Vamos lá, pensa aí em sua alma, em seu coração, na sua vida, como é que está? Como Deus está pedindo para você lutar espiritualmente por sua vontade, e quando essa vontade aqui não é minha, mas a de Deus, neste mundo, em sua vida, como Deus está te convocando para essa guerra. Mas assim, então eu tenho que sair para o mundo afora. No momento, Deus está te convocando na sua vida. Aí, como você pode enfrentar e lutar com armas espirituais contra os demônios setoriais aí da sua vida. Que te observam para você pecar constantemente naquele pecadinho da arrogância, da ignorância, da falta de perdão. Como é que tá? Como você pode interceder e orar contra a guerra espiritual na vida das pessoas ao seu redor? Agora, estamos falando aos que estão ao seu redor. Como você pode guerrear? Nisso ainda não entendi. É exatamente assim, Você vai interceder e orar todos os dias, independente? Ou você vai falar para o Senhor, Senhor, vamos fazer um combinado. Quando o Senhor quiser que eu entre em guerra espiritual por alguém, deixe chegar até a minha informação. Tá falando de organização, de se propor a fazer, porque precisamos orar um pelos outros. A pergunta que Deus está fazendo para nós é, como que você vai fazer isso? Se é todo dia, independente se você sabe ou não sabe, você vai orando e vindo os nomes na sua cabeça, e você vai orando, ou você vai falar, Senhor, me coloque em guerras específicas, faça chegar até mim. Como que eu vou fazer? Vai orar de manhã, de tarde, de noite, vai escolher um horário, toda vez que vir na sua mente você vai orando. A pergunta é exatamente isso, como?
Como se dará? Porque é necessário. E a última, como você experimentou a vitória em Jesus? Estou pedindo você trazer a memória. Como é que foi? Como foi? Traga a memória o que te dá esperança, menina. Às vezes nós estamos em uma guerra espiritual, ou por nós, ou pela nossa casa, ou por alguém, alguma parentela, ou por alguma amiga, amigo, enfim. E em determinado momento, quando a batalha está travada, a guerra, né? Aquela guerra terrível, você olha para um lado e para o outro e fala, não há jeito. Aí o Senhor fala com você hoje. Como você experimentou a vitória em Jesus? Como foi que você provou disso? Traga a memória. Isso vai te dar força para você continuar. Texto bíblico para a nossa meditação. Efésios capítulo 6, 10 ao 12, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É de toda, não é só um pouquinho não. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Isaías 54, 17 diz assim: Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o meu papel, o seu papel, nossa obrigação é nos fortalecer no Senhor, na força do poder dEle, nos revestir de toda a armadura dEle, para que possamos estar firmes contra os irmãos, não contra o que o diabo está armando contra a gente. E ele usa sim pessoas para fazer isso, mas que nós não venhamos lutar contra as pessoas, mas perceber, discernimento, e entender aonde é, como é que ele está se apresentando, aonde exatamente ele fixou residência. E guerrear. E aí, quando fizer isso, lembrando que as nossas lutas e guerras, as armas que usamos não são da terra. Não é tapa na cara, não é respondendo no Facebook, não é dando palavras mal criadas. Não, as nossas armas são poderosas em Deus. Quais são as armas do crente? A palavra de Deus, a oração, o jejum. É assim que a gente guerreia. E aí com isso nós vamos destruindo fortalezas, destruindo conselhos, destruindo orgulho, tudo que se levanta contra o que Deus já nos deu, que é o conhecimento, a revelação de sua palavra. E com isso nós vamos levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E o Senhor está dizendo para nós que depois de fazermos tudo isso, é para ficar firme. Por quê? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tudo que Satanás inventar contra você, contra a sua casa, você estando na posição, você usando as armas certas, você confiando em Deus, colocando tua mente cativa em Cristo, mantendo todo o orgulho humilhado da sua natureza, glória. Ele está dizendo, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti, toda calúnia, todo mundo que se levantar contra ti, ou seja, no seu ambiente, ou querendo te levar mesmo na justiça, tudo que se levantar contra ti, em juízo, você mesmo, vai condenar. Como? Falando não com a sua postura de vida. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus está dizendo, você vai se sobressair tranquilamente, sem mancha alguma, sem nenhum perrengue, sem nenhuma destruição, sem nada. Mas fique na posição. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu me arrependo das vezes em que busquei soluções terrenas para problemas espirituais. E quantas vezes eu fiz isso, Senhor? Demorei tanto para aprender. Eu oro para que o Senhor aguce meu discernimento quando se trata de assuntos espirituais. Abra os meus olhos, abra os olhos espirituais da minha irmã.
Eu oro para que o Senhor aumente a nossa consciência dos ataques espirituais e dos recursos com os quais o Senhor nos equipou para lutar e vencer batalhas espirituais. Obrigada, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Eu oro para que o Senhor intervenha em meu nome e em nome dos meus entes queridos. Em nome da minha irmã, eu oro, Senhor, que o Senhor intervenha por ela. Eu oro contra qualquer ataque do inimigo sobre minha mente, minha saúde e meu espírito. Estou reivindicando vitória e proteção em nome de Jesus. Eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querida. Quem se alistou nesse exército não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Se liguem. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.